Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E eu venho hoje aqui abordar um assunto com vocês muito importante, que são as 6 mentiras da adicção. E detalhe, hoje eu tenho uma convidada especial para estar abordando esse tema com a gente. Honestidade não é um traço, usado comumente para descrever um viciado ou um dependente químico. Eu estou aqui hoje com a Ana Carolina, minha esposa, ela é conselheira familiar na área de dependência química também, e a gente vai estar tratando esse tema hoje, que ele é muito sensível de se tratar, porque a gente falar de mentira, para um adicto, pode soar agressivo, mas nós temos que aprender sobre esse assunto para aprender a detectar essas 6 mentiras básicas que todo adicto ele usa. Carol? É verdade, gente. Shalom, shalom. Eu sou Ana Carolina, esposa do Cleiton. Eu sou conselheira familiar em dependência química e tem 7 anos que a gente está aí caminhando nesse trajeto aí, nos ajudando e ajudando outras famílias também. Verdade. Como aqueles que lutam, contra o vício, se sentem compelidos a esconder sempre a sua doença, que é a adicção, o alcoolismo, a dependência química, e muitas vezes lidam com sentimentos de vergonha, de culpa, e eles geralmente tendem a contar mentiras para aqueles que mais amam. Bem como para si mesmos. Ou seja, a mentira ela entra na vida do adicto, do drogadicto, dependente químico, de tal forma que às vezes até ele mesmo começa a acreditar nas mentiras que ele está contando, porque a gente sabe que a adicção é a doença do auto-engano, não é verdade, Carol? É verdade. Existe um provérbio, eu acho que até judeu, que fala que uma mentira dita muitas vezes ela acaba se tornando uma verdade. E a pessoa que mexe com drogas, com qualquer tipo de substância ou que tem um defeito de caráter, ela vai sendo escrava e ela vai vivendo uma vida de mentiras. A vida dela, todo o comportamento dela gira em torno dessas mentiras. Verdade. E além disso, eles evitam confrontos em qualquer área da vida e qualquer sentimento de negatividade. E se dissessem a verdade, é exatamente o que aconteceria, que são confrontos. Porque nenhum adicto ele chega para uma pessoa e fala, eu estou usando droga. Não, ele esconde. Só que nenhuma mentira ela fica encoberta. Tudo é descoberto aqui na Terra. Não adianta a pessoa querer se enganar e enganar o seu próximo. E é complicado porque às vezes os pais, as mamães, os papais são sempre os últimos a saber. Sim, são alertados, às vezes, por pessoas que chegam e falam, olha, seu filho está usando droga, sua filha está bebendo, seu filho está usando droga, sua filha está bebendo, e vice-versa. Olha, está acontecendo tal comportamento. E os papais e as mamães, por tanto amor, eles ficam com raiva daquela pessoa que está alertando. Sim. E às vezes essa pessoa é um instrumento para poder te ajudar a ver isso, porque o amor é tanto que acaba cegando os olhos, Verdade. E conforme a doença ela vai progredindo, o abuso de substâncias ele diminui e a capacidade do dependente químico ou do alcoólatra de ser objetivo, em tomar boas decisões, ele fica menor a cada vez. É por isso que hoje eu trabalho no sistema involuntário, eu trabalhei durante muitos anos no sistema voluntário e o que eu tenho observado, nesse tempo que eu tenho trabalhado com o involuntário, que cada vez menos pessoas elas vêm buscando ajudas por elas mesmas, Está sendo necessário a família intervir diretamente, na adicção ativa do ente querido dela. E é tão complicado porque a gente vê as drogas evoluindo, Cleiton? O vício evoluindo, a compulsão evoluindo, então também nós temos que evoluir, Nós enquanto família, ele representando aqui os dependentes também que estão em tratamento, em recuperação. A gente precisa de evoluir também, não só a droga, não só a dependência, mas também os tratamentos,
as alternativas. Sim, as ferramentas terapêuticas, né? Sim, com certeza. Então, é hora da gente, como familiar, procurar estudar, pesquisar, saber da doença, como se tratar, né? E, primeiramente, cuidar da gente, porque a gente só pode cuidar de outra pessoa quando a gente está bem. Verdade. Né? Ou durante um processo, né? Porque às vezes a família fica tão destruída, Sim. né? Com mentira, manipulação, são tantas coisas que são, né? Que as pessoas são acometidas, que a pessoa realmente só vai estudar sobre o assunto depois que o ente querido dela já se encontra internado. Verdade. Bom, e a grande maioria dos adictos, eles não veem a destruição das suas próprias vidas, né? Pelo que realmente está acontecendo. E a sua realidade, ela se concentra unicamente no vício. Né? E eles não são mais capazes de distinguir entre a verdade e a mentira, que contam a si mesmos e aos outros. Sim, é tão complicado você ver uma pessoa que você ama se destruindo e você não poder fazer nada, né? Então, a gente, principalmente nos grupos de amor exigente, do Naranon, né, nas reuniões de HI, que no Narcóticos Anônimos e a permitem que os familiares possam participar, a gente sempre aprende esse tipo de ferramenta. Mas ninguém vai te aconselhar diretamente, você vai fazer isso, receitinha mágica, pode pirlim-pim-pim, nada disso vai acontecer. São partilhas, são experiências, e você mesmo vai ver qual a medida que você vai tomar, qual a medida educativa, a medida emocional. Se você é um pouco mais enérgico, você vai mudar a sua postura e vice-versa. Se você grita, agora você não vai gritar mais, porque aonde a nossa mão não alcança é a nossa postura e a nossa oração perante ao Senhor. É verdade. E essa falta de veracidade, né, não é apenas um problema quando se trata de ajudar alguém, né, algum viciado em drogas ou em álcool, mas também é prejudicial para o viciado que provavelmente está falando mentiras para si mesmo, o que perpetua o problema. Né? E agora nós vamos falar das 6 mentiras que todo adicto diz. A primeira mentira que todo adicto diz: posso parar de usar a minha substância de escolha sempre que tiver vontade. Infelizmente, a grande maioria dos adictos, né, eles acham que tem controle sobre a substância. E isso é uma concepção totalmente errônea. Porque se já se desencadeou a dependência, já se desencadeou a adicção, ele não tem mais controle. Porque a adicção é a doença da obsessão e da compulsão. Sim. Se ele já é obsessivo e compulsivo, automaticamente ele já está mentindo para você, ele já está te manipulando, ele já está te enganando. É aquele negócio de eu paro quando quiser. E nós, né, que vivemos dentro desse âmbito, né, terapêutico, nós sabemos que isso não é verdade. A partir do momento que a pessoa perdeu o controle na cabeça dela, ela, para se enganar, né, para não admitir a sua impotência perante a adicção, que é o primeiro passo, né, para ela não enganar as pessoas, ela começa a ludibriar as pessoas, falando que eu paro quando quiser, eu só uso de vez em quando, né? Existe a diferença do usuário, que é aquele que faz o uso recreativo, né, e do adicto, do dependente químico, né? Um usuário pode se tornar um dependente químico, mas um dependente químico se tornar um usuário, isso é impossível. Verdade. Porque, igual eu falei, já despertou a doença da adicção, que é a obsessão e a compulsão pela substância de preferência, que seja o álcool ou a droga, né? E é aquele negócio, né? Eu estou no controle. E essa é uma mentira particularmente interessante, porque os adictos, eles querem que os outros acreditem que eles têm controle sobre suas vidas. É igual o Cleito estava falando, né? Eles podem não admitir que eles estão sendo controlados por álcool, por drogas, que eles têm o controle. Especialmente quando eles estão usando as substâncias, eles podem querer usar de manipulação também para poder tentar esconder de você um trauma ou um outro problema, ou qualquer outro tipo de frustração que eles estão vivendo.
Verdade, eles são psicologicamente viciados em sua substância de escolha, né? Desde que não estejam procurando ajuda para começar a usar. E há também o problema adicional, né, de alterações químicas no cérebro. Conforme o uso, né, ele se torna contínuo, vamos colocar assim, né, ele continua a longo prazo. Agora, a química cerebral alterada, ela causa defeitos físicos pelas substâncias para que o usuário se sinta normal. É aquele negócio, o uso excessivo de substâncias, ele pode desencadear um transtorno mental numa pessoa. E a pessoa ela começa a esconder tanto, sabe, que começa a ficar quase que evidente que realmente tem um problema ali, né? Foi desencadeado alguma coisa, foi quebrada alguma coisa dentro da mente do indivíduo. Uma esquizofrenia, uma psicose, né, Cleide? Verdade, verdade. Algo do tipo. Segunda mentira, né? A segundinha. Eu preciso de álcool ou de drogas para lidar com os meus problemas. Queridos, quem não tem problema na vida? Quem não tem problema? Tanto um adicto, um dependente químico, quanto um normótico, que é uma pessoa que nunca fez uso de substâncias, ela tem problema. Só que o adicto, ele quer arrumar desculpa para usar. Tudo é motivo para usar, né? Para eu aprender a lidar com meus problemas, para eu comemorar alguma vitória. Ah, se eu tô triste, eu também vou usar. Ou seja, vive para usar e usa para viver, né? Mas a pessoa, ela acha que ela está conseguindo resolver, né, os problemas dela usando. Não. Isso é só uma fuga, isso é uma válvula de escape. Por quê? O problema ele está aqui. A pessoa está aqui, vivenciando o problema. Ela sai e usa droga. Verdade. Mas o problema continua aqui. Quando acabar a droga, acabar o efeito, o problema vai estar aqui do mesmo jeito. Então, álcool e droga não resolve problema de ninguém. Quantas vezes você já escutou isso, Carol, da boca de pessoas que você conhece? Muitas pessoas. É uma forma de anestesiar, né, gente? De anestesiar, de fugir do problema, de fugir da realidade. Verdade. E quando a pessoa se dá conta, o problema está aí, a situação está aí, nada resolveu, e a compulsão e o uso abusivo vai aumentando e a pessoa vai se ficando presa em meio a esse emaranhado de emoções e de dependência química. Verdade. Terceira mentira, não sou nada parecido. Os viciados, eles gostam de se comparar às outras pessoas, né, com problemas para justificar os seus comportamentos de dependência menos grave. É aquele negócio, né, o cara ele tem problema, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele tem uma adicção ali pela cannabis sativa, tá bom? Aí tem o filho da amiga, da fulana, da Bertrana, que é usuário de crack. Aí fala, não, mas eu tô de boa, olha lá fulano lá, olha como é que tá a vida dele. E eu só fumo meu aqui de vez em quando, né, mas olha como é que ele tá igual mendigo. Eu posso falar de mim, né, quando eu iniciei, né, o meu processo de degradação na adicção ativa, eu fazia o uso de uma substância mais leve, tá? E eu vi as pessoas que faziam uso de uma substância mais pesada, eu falava, meu Deus, ai, parece um mendigo, credo. E eu não vou ficar assim. A adicção, ela é a doença do ainda, querido. Se você ainda não roubou, você vai roubar. Se ainda você não manipulou, você vai manipular. Se você ainda não se prostituiu, você vai se prostituir. Então, a gente não deve ficar se comparando com os outros, não. Cada ser humano é único em meio a um processo de crescimento, de evolução, sim, a um processo de regressão e de destruição, que é o que o álcool e a droga traz para a vida do indivíduo. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Me fala um benefício que o álcool ou a droga traz para a tua vida. É verdade. E é apenas uma questão de tempo, né? Até que os comportamentos piorem. Porque é uma doença fatal e progressiva a adicção. Verdade. E como acontece com qualquer doença incurável, ela precisa ser tratada, independente do estágio em que ela se encontra. Foi detectado? Opa, vou me render, vou aceitar, vou acreditar e vou entregar aos cuidados de um poder superior, que na nossa concepção é Deus. Quarta mentirinha.
Meu vício não tem nada a ver com ninguém. É aquele negócio, né? Ah, mas eu fumo com o meu dinheiro. Ah, mas a vida é minha. Não, mas se eu estou destruindo alguém, eu estou destruindo eu mesmo. O adicto esquece que existem pessoas que o amam. Porque quando eu expliquei no vídeo anterior a respeito de ego, de superego, do id, quando isso é quebrado na mente do adicto, né, entra o egocentrismo. Então ele só pensa nele mesmo. E ele não enxerga, né, por mais que ele tenha trabalhando, que ele está fazendo uso da substância com o dinheiro dele, que ele está vendendo as coisas dele, automaticamente a família também sofre. A família se sente magoada, a família se sente triste. A família vendo a pessoa naquele estado de degradação, vocês acham que eles vão ficar felizes? Não. Olha que gracinha, meu filho tá cachaçado. Olha que gracinha, meu filho drogado. Olha que lindeza, o meu marido tá doidão. A realidade não é essa. Então, esse negócio de que eu fumo com meu dinheiro, eu bebo com meu dinheiro, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda em mim, né, querido? Isso não se aplica, querido. Você está doente e você ainda não tomou a consciência de que isso é uma doença. Hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, a adicção, a dependência química é considerada uma doença. E é por isso que hoje muitas pessoas, principalmente as que estão trabalhando, né, quando elas se internam, a gente pode dar entrada numa perícia para ela receber o auxílio-doença, porque é reconhecido como uma doença. Só que, infelizmente, nem todo dependente químico tem acesso a essa informação. É por isso que nós gravamos vídeos, né, para informar a família, para informar o dependente químico, para trazer mais conhecimento para pessoas que trabalham na área da dependência química. Verdade. Então esse papinho de que eu uso com meu dinheiro, de que a vida é minha, isso não funciona. Olha para a cara da tua mãe, olha para a cara da tua esposa, olha para os teus filhos. Você acha que eles estão felizes? Às vezes você está tirando dinheiro da boca do seu filho para você poder ir lá e comprar a sua substância de preferência. Você está deixando de levar a tua esposa para passear, de comprar um presente para ela, para alimentar a sua carne, para alimentar a sua obsessão e a sua compulsão pela droga. Com certeza. E o vício, ele é tão grande em certos casos, quando o indivíduo está ali no ápice da doença, no núcleo mesmo da doença, o que ele vai fazer? Ele vai se isolar e depois vai vir aquele período de negação. Ele não vai tentar te dar sinais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder. Sim, é o núcleo da doença, né? O isolamento. Né? E vai negar a toda e qualquer tipo de abordagem. Você vai ficar com dificuldade até de chegar para tentar conversar com ele, para tentar ajudá-lo. Verdade. Quinta mentira que todo adicto diz: de qualquer forma, eu não tenho nada para viver, eu também poderia continuar usando drogas ou álcool. Queridos, aí a gente já vê que já desencadeou algo além da obsessão, da compulsão, da adicção, da dependência química. A depressão, queridos, ela é muito comum entre alcoólatras e adictos. Né? Muitos usam álcool ou drogas para se automedicar, devido a um ciclo vicioso, né, de automedicação para depressão. Mesmo que a depressão se agrave por causa da automedicação. Ou seja, ele acha que vai ser fazendo o uso contínuo da substância psicoativa que ele vai conseguir curar esse vazio que está ali. Sim, porque chega um ponto, né, que o adicto ele está tão enraizado dentro da doença que ele mesmo já começa a enxergar que tem algo errado. Sim. Porque aonde entra a depressão é sinal que está faltando o quê? Alguma coisa. Que o álcool e a droga não está conseguindo suprir a necessidade total que aquele indivíduo está precisando. Então, muitos, né, infelizmente, chegam a esse quadro de depressão realmente, tá? Então é algo que vocês estão vendo que só vai agravando, só vai agravando e só vai agravando. É aquele negócio. Mentir para si mesmo não resolve o problema de ninguém. E a depressão é algo tão grande que pode gerar um suicídio ou uma tentativa de suicídio, né, Cleiton? E muitas mentiras. E esse vazio, às vezes, que a pessoa sente, ela precisa de se encontrar enquanto indivíduo, buscar a sua autoestima e trazer de volta a alegria.
E aí o Cleiton vai continuar falando para a gente poder conseguir saber como ensinar esse adicto a sair desse quadro depressivo, como ele vai reconquistar a alegria de quando Isso aí vídeo mais pra frente. Quando essa alegria vai ser reconquistada, todas essas ferramentas vão ser ensinadas aqui pelo nosso terapeuta Cleiton. E pela nossa conselheira também, Ana Carolina. Sexta mentirinha, né? A vida não é divertida sem o álcool, a droga. Queridos, eu nunca me esqueci, né, de algumas palavras que eu ouvi alguns anos atrás. Estava internado, tinha um mês e pouco, né? Porque onde eu passei, você passava um período de triagem, tá? E de 15 a 30 dias você subia para a fazenda, que é onde realmente começava o seu tratamento. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias, fiquei 21 dias para ser mais exato na triagem, né? E subi para a fazenda. Com 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, eu me envolvi com o pessoal que ministrava o louvor, né? Lá na CT. Olha, né? Que bênção. E a gente estava lá ensaiando, na hora que terminou um ensaio, né? A gente foi guardar os instrumentos, estava eu e mais 2 rapazes, 2 companheiros, né? E quando a gente estava saindo de dentro da sala que a gente guardava os instrumentos, esse rapaz ele estava com 8 meses e pouco, lá o tratamento eram 9 meses, né? São 9 meses até hoje, né? E esse rapaz falou algo que eu fiquei chocado na hora. Ele falou as seguintes palavras: cara, eu acho que a minha vida vai ser muito triste se eu tiver aqui numa cachoeira, for num acampamento e não tiver nem um baseadinho para me fumar. Eu olhei para aquele cara assim e falei, meu Deus, se esse cara que está aqui há 8 meses está com esse tipo de pensamento, o que vai ser de mim nesse lugar? Não vai dar certo. Eu falei, vai dar errado, porque eu me conhecia minha doença, eu estava num processo de autoconhecimento. Mas eu já tinha consciência de quem eu era na droga, da minha obsessão e da minha compulsão, principalmente por essa substância específica. Daí eu olhei para esse cara e falei, meu Deus, não vai ter jeito. Aí ele fez uma série de ressocialização, quando voltou ele trouxe droga para dentro, foi excluso, enfim. Foi maior transtorno, sabe? Mas infelizmente muitos adictos, eles buscam essa falsa alegria nas substâncias psicoativas. É verdade. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu pensava assim também, sabe? Se eu fosse sair para determinado lugar, eu tinha que ter uma determinada substância, né? Se eu fosse para um acampamento, eu tinha que ter uma certa substância. Se eu fosse para um bar, eu tinha que ter uma outra substância, né? Até que chegou ao CRACK, né? Que é uma droga totalmente antissocial, que te deixa igual um bicho. Aí, queridos, já não tinha mais ambiente, já não tinha mais nada, né? Então, infelizmente, né, muitas pessoas ligam a felicidade ao uso de álcool e droga. Sim. Tem aquela falsa ilusão de quando você começa, né? Tem aquelas pessoas que são tímidas, né? Que para chegar numa menininha ou uma menininha chegar num rapaz, ela faz o uso ali de alguma substânciazinha para ficar mais soltinha, para poder ter uma comunicação, né? Para ser mais extrovertida. Tem aqueles que é para fazer parte da galera, enfim. Pra existem ser um super-herói, uma super-heroína. Existem vários e vários e vários subterfúgios que as pessoas usam, né, para poder fazer o uso. Mas droga não é divertido. Quem, né, vivenciou um estado de degradação, quem perdeu um ente querido para as drogas, sabe? Tudo começa com uma falsa ilusão. Uma sensação de liberdade, de alegria, mas depois, quando você está chafurdado na lama, você vai ver que isso não é tão legal assim. É verdade. A sobriedade, ela é uma escolha, um estilo de vida, né? A pessoa, para poder querer tomar posse dessa alegria que a gente falou em cima, ela precisa de se sentir pronta para esse novo estilo de vida. E algumas pessoas, elas não vão poder se encaixar nesse novo estilo de vida. Alguns amigos, algumas costumes da própria família, né? Não vão poder acontecer até pelo menos os primeiros anos, a pessoa se estabilizar, evitar bebidas, rodas de bebidas, festas, esse tipo de coisa não condiz com o estilo de vida de recuperação. Por isso que a família também precisa de estar engajada. É verdade. Nesse momento. Queridos, agora, como a gente pode saber se o nosso ente querido ele está dizendo mentiras para você? Isso é complicado, né? Eu tenho que falar dessa parte porque eu
estudar a parte familiar, né? Conselheira familiar, então é mais fácil do que ele falar. Primeira coisa, linguagem corporal, comportamento, bateção de perna, pezinhos agitados, inquietação, não ser capaz de olhar olhos nos olhos, cobrir a boca para poder evitar um bafo, alguma coisa, cobrir os olhos, usar colírio, óculos escuros, todo esse tipo de manipulação. Engolir ou limpar a garganta antes de falar também são sinais que a pessoa teve contato com essas substâncias e principalmente está tentando te enganar, está tentando te manipular. Por quê? Porque a droga ela ativa o sistema nervoso autônomo. O sangue é drenado atrás das orelhas, o rosto, extremidades. Então, a expressão, principalmente facial, dos olhos, você fica com a pupila mais dilatada, né? A pessoa fica com mais energia do que o normal, mais disposição, né? E aí, ficar se arrumando toda hora fazendo assim, se a pessoa não for tímida para ficar com esses trejeitos, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. E uma pessoa que faz uma pausa para poder pensar demais, para poder falar com você, já que ela tem tanto hábito de falar com você, por que ela está pausada para falar? Por que ela está pensando? Por que ela está manipulando antes de falar? Porque ela está querendo não deixar suspeitas que ela está sob o efeito de substâncias psicoativas, tentando te enganar, tentando te manipular. Deixar de lado, deixar de te responder, falar assim, não tô nem aí pro que você pensa, não tô nem aí pro que você acha, eu nem vou falar sobre isso, você questiona, o que foi que aconteceu? Você usou alguma coisa? Por que você tá assim? A pessoa simplesmente virar as costas para você, não te responder ou te ignorar. Tudo isso é sinal de que você está sendo enganado e enganada. Querido, se você tem um ente querido viciado que está mentindo para você, né, sobre esse problema, lidar com as mentiras e comportamentos enganosos pode colocar um tremendo estresse em um relacionamento. E para resolver isso, a distância ela está num clique, né? Você pode clicar aí no vídeo, pode comentar, pode pedir ajuda. A recuperação ela começa com pedido de ajuda. A gente aprendeu que sozinho a gente não consegue, né? Assim como eu preciso da minha esposa, né, nesse processo de recuperação ao qual eu vivencio, ela também precisa de mim, né? Porque ela teve um pai, né, adicto que infelizmente já não se encontra mais nesse plano, né? Sim, é verdade. E que hoje, através dessa experiência que ela teve, ela consegue ajudar famílias, ela consegue me ajudar, né? Graças a Deus ela não foi minha codependente, né? Ela não é minha codependente, que ela não me conheceu no uso de substâncias. Quando ela me conheceu, eu já estava em recuperação, mas ela tem muita experiência nessa área. E para você conseguir ajuda, é só pedir ajuda. A gente está aqui para ajudar. Né? Esse vídeo que a gente gravou hoje é exatamente para te ensinar a como detectar essas mentiras. Então, se você está passando por esse ciclo doentio de mentiras dentro da tua casa, deixa nos teus comentários aí, coloca nos comentários, né, a sua dificuldade, aquilo que você está precisando. Né? Nós também temos um Instagram, né? Entra lá, Ideia de Terapeuta, pode me chamar no direct, né, que eu vou estar prestando toda a assistência para vocês aí. Legal? Legal. Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de dar o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreva, tem muito material bacana aí nos vídeos que a gente já postou. Carol tem uma série, né, de devocionais aí sobre dependência emocional, maravilhoso, né? Nós fizemos uma série aí, acho que foram 18 vídeos, né, amor? 16 ou 18 vídeos, eu não lembro a quantidade exata. Mas ficou muito bom, né? Muitas famílias, né, que se tratam comigo, elas elogiaram e ajudaram muito. Então eu sugiro, tá? Você tá indo lá. A Carol também, ela tem um canal no YouTube que é Restaurando as Veredas, Ana Caroline Clayton, né? É o meu nome e o dela, mas é ela que administra esse canal. Lá ela tá falando sobre a restauração da raiz da nossa fé. É muito legal também. E compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que podem estar passando por isso e que precisam ouvir essa mensagem. Legal, família? Curte e compartilha.
Ativa as notificações. Sim. Que essa mensagem possa chegar para mais e mais vidas, porque a sobriedade existe, a gente acredita na recuperação. Então, vamos parar de mentir, porque o programa de recuperação que a gente vive é um programa de honestidade. Legal, família? Legal. Shalom, shalom, e que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Tamo junto!